Meus amigos, hoje nós voltamos com mais um episódio da nossa série A Hora da Verdade, em que eu respondo as melhores perguntas que vocês me fizeram na caixinha no Instagram. Sem mais delongas, vamos começar aqui. A primeira pergunta que eu achei curiosíssima é: por que você é pró-Rússia? E eu nunca cheguei a pensar nisso porque eu não sou pró-Rússia. E eu não consigo entender de onde vem essa opinião que parece que algumas pessoas estavam fofocando a meu respeito, que eu defendo o regime russo, que eu, de alguma maneira, estaria fazendo propaganda do esforço bélico russo na Ucrânia, o que é simplesmente um absurdo, né? Quando o conflito na Ucrânia começou no ano passado, menos de um mês depois, o conflito estava ainda no início, eu gravei um vídeo, ainda no princípio desse canal, falando, tecendo alguns comentários genéricos mesmo, a respeito do regime russo e do conflito em si, em que eu falava que realmente era muito equivocada a opinião que circula em boa parte da direita brasileira de que a força ideológica predominante no regime de Vladimir Putin, né, a força que determina as políticas externas do atual regime russo, seria o eurasianismo de Alexander Dugin, né? E realmente eu não creio que isso seja verdade, embora Dugin tenha tido certa influência na política russa na década de 2000, já há muito tempo nós percebemos que o tipo de consideração que move a política externa russa é principalmente a da geopolítica, né, tal como preconizada pela chamada doutrina Primakov, que foi elaborada pelo antigo ministro russo, já falecido, Yevgeny Primakov, que procurava reagir ao chamado mundo unipolar, né? Tentando criar em torno da Rússia e dos seus países satélites, né, os antigos países da União Soviética, um bloco de poder distinto que de alguma maneira compensasse o poder geopolítico norte-americano, né, e a ordem liberal internacional como um todo, né? E daí surge a proposta que vai também se associar aos interesses geopolíticos e econômicos chineses de uma nova ordem mundial, né? E é basicamente isso que Putin tem buscado, né? Criar um mundo multipolar, né? Isso não quer dizer que eu faça nenhuma apologia do seu regime, né? Que qualquer pessoa que estude um pouco sabe que é uma ditadura, né? Que se fortaleceu, né? Que se formou em boa medida com base na fraude, né? Inclusive em atentados forjados que mataram cidadãos russos. Então, sem dúvida nenhuma, é um regime execrável, né? Do qual eu nunca fiz propaganda na minha vida, mas eu assinalei, né, que no conflito entre dois demônios, né, num conflito entre a nova ordem mundial e o projeto dessas ditaduras, russa e chinesa, pelo poder, é interessante que esse conflito continue ocorrendo, já que um acordo macabro entre todos eles, né, ou o triunfo final de um desses projetos, significaria uma tirania mundial no instante seguinte, né? Então, basta fazer aqui uma analogia talvez meio tosca, né? Se duas pessoas estão brigando para ver quem vai ter a chance de matar você, né, e uma delas vence, qual é a próxima coisa que ela vai fazer? Vai ser te matar, né? Então é interessante que você queira perpetuar essa briga, né? Dessa forma, eu vejo que, sendo o esquema de poder russo-chinês, como vocês gostam de chamar, é mais frágil do que o norte-americano, do que a nova ordem mundial capitalista, né, liberal, internacional, né, que tem aí relação com as grandes fortunas, né, do mercado financeiro, com boa parte da nobreza, né, das elites europeias e com boa parte também
grandes fundações internacionais, eu acho que é interessante que o lado mais fraco, né, possa pelo menos permanecer na briga, né? Então que ele ganhe um pouco de força. É exatamente isso que eu fiz nesse vídeo. Foi um juízo de ordem geopolítica bastante genérico, que buscava, em primeiro lugar, contestar a ideia de que o eurasianismo de Dugin é determinante para a política externa russa, que é uma ideia muito em voga no Brasil, né? E, em segundo lugar, a ideia de que a invasão da Ucrânia seria uma manifestação do imperialismo russo, quando eminentemente é uma manobra de defesa, né? De defesa diante do avanço da OTAN. Isso não justifica, né, eventuais crimes de guerra que a Rússia cometeu. É óbvio que não, né? Aliás, nada justifica moralmente a matança generalizada de uma população, como é o que está acontecendo agora na Ucrânia, né? Então, jamais busquei justificar moralmente o regime russo, muito menos as suas ações em política exterior e ações bélicas. Não se trata disso. As pessoas elas tecem, às vezes, ilações que são muito preocupantes, né? No meu post recente no Instagram, que eu falei a respeito de 5 autores que eu chamei de ídolos de barro da direita católica brasileira, só por causa do fato de 3 deles terem sido recomendações do Olavo de Carvalho, já vieram pessoas reclamar comigo dizendo que eu estava com o objetivo de difamar o Olavo de Carvalho, que é um homem que eu sequer mencionei no texto, né? Quer dizer, vocês, às vezes, imaginam intenções ocultas que as pessoas não têm. Próxima pergunta. Acredita na existência de vida inteligente não humana e não angélica, entre parênteses, extraterrestres? Não acredito. Isso, em primeiro lugar, não existe qualquer evidência científica nesse sentido. As condições necessárias para o surgimento, condições biológicas mesmo, o surgimento de vida, né, multicelular, com complexidade suficiente para que essa vida tenha inteligência, né, tal como a vida humana, são muito específicas, né? E essas condições não devem ser atendidas em nenhum outro lugar do universo, né? Eu evito fazer juízos teológicos a esse respeito. Em primeiro lugar, porque eu não sou teólogo. E em segundo, porque eu acho que esse é um juízo principalmente de fato, né? Se alguém mostra para você, não aquelas múmiazinhas que foram mostradas no México, né, que aquilo ali evidentemente é uma fraude, né? Mas se mostram, né, o corpo de um extraterrestre para mim, né, se os próprios extraterrestres fazem contato conosco, né, e se manifestam e fica evidente que eles de fato existem, não existe nenhum juízo teológico que possa desfazer a realidade. Então você provar teologicamente que é impossível que uma coisa aconteça é algo muito temerário, né? É claro que a igreja, né, o magistério infalível da igreja, pode se pronunciar a respeito do que ele quiser, né? Se existe a garantia do Espírito Santo da infalibilidade do magistério infalível, né, ele é inerrante, então é claro que se o magistério se pronuncia, pronto, você, o fiel católico, é obrigado a crer. Mas fazer especulações teológicas a esse respeito, eu acho muito imprudente, né? Porque você sempre corre o risco de cair nesse tipo de erro, né? Nesse tipo de situação que é francamente constrangedora, né? Eu até mencionei uma vez a esse respeito uma passagem de um conto de Voltaire, Zadig, logo no começo do conto, quando o protagonista fica ferido em um olho e surge um abscesso e ele tem a possibilidade de perder um olho, de ficar caolho. E é chamado um médico egípcio de excelente fama, e o médico diz, não, essa ferida é incurável, é um caso perdido, ele vai perder o olho, vai perder a vista. E poucos dias depois, o abscesso estoura por si mesmo e Zadig fica totalmente curado. E aí o médico vai escrever um tratado tentando provar que ele não poderia se curar. Mas já se curou, né? É um juízo parecido, por exemplo, com o que se pode fazer
em relação ao modernismo. Eu vejo algumas pessoas que procuram defender, né, o magistério pós-conciliar. Estou entrando aqui em outra questão, mas dizendo que não, o modernismo, documentos da igreja não podem conter heresia, né, não podem cair em heresia, um concílio não pode cair em heresia, mas já caiu. Quer dizer, existe um fato diante de você, né, e se você o nega com base no raciocínio, você está realmente se fechando para a realidade. Assim, é a cegueira voluntária, que é o primeiro passo para o pecado contra o Espírito Santo. Né? É a recusa da verdade conhecida. Então, mesma coisa, se você... Não, eu provo teologicamente que é impossível que exista vida inteligente fora da Terra. E aparece no dia seguinte a vida inteligente, o que você vai fazer? Então, realmente é uma questão muito complicada. É claro que, teologicamente, isso apresenta problemas. Né? Essa vida inteligente, ela teria uma alma imortal? Se tiver uma alma imortal, essa alma poderia se salvar ou não? O sacrifício redentor de Jesus Cristo serviria para elas também? Faria sentido converter esses extraterrestres ou não? Quer dizer, ficaria muito confuso. Né? E no fim das contas, não é propriamente o edifício doutrinal católico, mas toda a cosmovisão católica ficaria muito esquisita com a presença de vida inteligente fora da Terra. Isso é inegável. Então, certamente, se isso aparecesse, seria um problema muito sério para os teólogos. Né? Agora, se existe ou não vida fora da Terra, isso é uma questão de fato, né, que eu não tenho elementos para dizer. Eu acho muito improvável, né, dada a complexidade e o conjunto de elementos que é necessário para que essa vida possa surgir. Né? Agora, a existência de vida, de maneira genérica, aí é probabilíssima. Né? Claro, vida bacteriana, vida unicelular, ou até formas macroscópicas de vida mais simples. É provável, sim, né, que outros planetas aí no universo tão grande que nós temos bilhões de galáxias, com bilhões de estrelas, cada uma delas com vários planetas, a maioria das estrelas tem planetas que orbitam em torno delas. Então, é evidente, né, com trilhões, trilhões e trilhões de planetas, pelo menos alguns deles, né, vão desenvolver vida. Agora, considerando também a vastidão do universo, essa vida nunca vai se comunicar conosco, né? Então, não sei no que isso muda para nós. Provavelmente nada. Próxima pergunta. Quais os principais livros para entender a doutrina social da Igreja? É preciso ter muito cuidado com isso. Existem vários compêndios, né, várias compilações de documentos da doutrina social da Igreja que são ideologicamente motivados, né, e que vão tentar enfatizar elementos, né, da ação social católica, que vão procurar dar um sentido socialista ou aproximado a alguma ideologia de esquerda. Né? Então, cuidado com os compêndios, né, que existem vários aí, de doutrina social. Né? Procure os próprios documentos, né, que não, sem essas notas de rodapé, sem esses estudos, né, introdutórios, explicativos, leia os documentos direto do magistério, tá? As encíclicas dos papas que falaram a respeito da doutrina social. Assim como a doutrina católica, a doutrina social da Igreja sempre existiu. Agora, assim como a fé, ela vai... não é que ela vá mudando com o tempo, ela nunca muda, mas ela vai sendo discernida. E, portanto, né, num aspecto discursivo, ela vai ficando cada vez mais complexa. Então, nós podemos dizer que o primeiro documento em que explicitamente faz-se uma referência a um corpo doutrinal da Igreja que trata de questões sociais é a encíclica Rerum Novarum de Leão XIII, publicada em 1891. Esse documento ele procurava reagir a duas ideologias que predominavam no cenário mundial de então e até hoje, né? Que é a ideologia liberal e socialista.
E as duas são condenadas. Não se busca também um justo meio entre as duas, muito pelo contrário, mas é simplesmente outra coisa. A igreja ela não propõe um sistema social perfeito saído da cabeça humana. Ela sabe que os problemas sociais sempre vão existir, que a pobreza sempre vai existir e, portanto, Leão XIII estabelece certos princípios que devem ser a base da ação do católico em sociedade. Então, esse documento ele pode ser considerado o primordial da doutrina social da Igreja. Mais tarde, nós temos expansões, nós temos prolongamentos da doutrina social para certos temas específicos. E eu diria que o campeão disso aí é o Papa Pio XI, né, que nos anos 20 e 30 elaborou diversas encíclicas importantíssimas, né, a respeito de assuntos que dizem respeito à DSI, né, a doutrina social da Igreja. Posso mencionar 4 em especial. Em primeiro lugar, a encíclica Casti Connubii, que fala a respeito do matrimônio católico, né, e da vida familiar. Vai ser a primeira condenação mais explícita do magistério aos métodos contraceptivos, né, e também ao aborto, né, que esse aí já é uma realidade, infelizmente, desde que o mundo é mundo, e sempre foi condenado pela Igreja e sempre será. O 5º mandamento proíbe o assassinato, proíbe o homicídio, e ele sempre vai ser um homicídio. Mesmo que todo mundo diga o contrário, o aborto sempre vai ser assassinato. Então, encíclica Casti Connubii. Outra importantíssima é a Divini Ilius Magistri, que vai tratar da educação. Isso agora, a temática do homeschooling, né, está muito em voga também, e existe aí um apoio doutrinal do magistério da Igreja, porque Pio XI fala, né, taxativamente que a educação pertence em primeiro lugar à família, né, que ela é uma obrigação do Estado, mas é um direito da família, que o Estado, sim, deve colaborar com o processo da educação do cidadão, mas que a família tem primazia, né, pelo direito natural, e considerando também a ação da graça e a Igreja, a revelação, né, e a salvação das almas, né, portanto, não só o direito natural, a Igreja também deve ter o direito sobre a educação das crianças. Então, em primeiro lugar, a família e a Igreja, depois o Estado. Então, esse documento é essencial, aqueles que querem entender os princípios da educação católica, né, devem ter, em primeiro lugar, um contato com a Divini Ilius Magistri. Outra encíclica de Pio XI importantíssima é a Divini Redemptoris, de 1935, que é uma condenação cabal do marxismo, né, e deixando claro, né, que ele não está falando ali só do regime soviético de então, né, mas que o marxismo em si ele é intrinsecamente mau, é o que Pio XI diz, e, portanto, absolutamente incompatível com os ensinamentos da Santa Madre Igreja. Não existe maneira, né, como a teologia da libertação quis fazer, de casar as duas coisas. Isso é impossível. É uma doutrina intrinsecamente perversa, né, materialista e, portanto, contrária não só à fé, mas à própria razão humana. Então, é um documento da doutrina social da Igreja, importantíssimo, né, que geralmente é ignorado, né? Em alguns compêndios ele nem aparece. Outro documento essencial, esse aí o professor Carlos Nogueira até chama de a Carta Magna da Cristandade, é a encíclica Quas Primas, né, também de Pio XI, em que ele estabelece a festa de Cristo Rei, né, e vai tratar da realeza de Cristo. E vai mostrar que a doutrina social da Igreja também tem as suas reverberações políticas. O que não quer dizer que a Igreja defenda
um tipo de regime político específico, não é isso. Mas que existem certos princípios fundamentais que devem ser seguidos por qualquer regime que se preze. E o primeiro deles é o reconhecimento da realeza de Cristo. É o reconhecimento de que o poder político ele tem um fundamento também, a sua legitimidade é sobrenatural. O poder emana de Deus, não do povo. Portanto, é um documento também fundamental para aqueles que desejam entender o que é a ação política católica. Então, esses documentos aí eu considero que são os principais da doutrina social da Igreja, né? Há muitos outros, sem dúvida nenhuma, mas tenham cuidado com os compêndios. Frequentemente eles são ideologicamente motivados e vocês vão ter comentários, né? Notas de rodapé, textos explicativos que vão no sentido contrário ao sentido da encíclica. Então, vão direto aos documentos do magistério. Leiam esses 5 aí que eu recomendei, a Rerum Novarum de Leão XIII e esses outros 4 de Pio XI, há muitos outros, mas foquem principalmente nesses aí que eu acho que são a base de todos os demais. Próxima pergunta. Santo Tomás é o maior dos teólogos? Se sim, por quê? Ele é o maior dos teólogos. A Igreja ela tem uma preferência em relação aos ensinamentos de Santo Tomás. E não é só o conteúdo da sua filosofia, da sua teologia, que certamente é acertadíssimo em praticamente tudo, mas também no seu vocabulário, no seu sistema, no seu modo de tratar os problemas filosóficos. O vocabulário de Santo Tomás, o tomismo em si, a Igreja sempre manifestou uma preferência em relação a ele. Santo Tomás não é só o doutor angélico, mas ele é o doutor comum da Igreja. Portanto, quando se recorre a qualquer doutor, deve-se levar, em qualquer questão doutrinal, que se tem alguma dúvida, né, a esclarecer, deve-se recorrer, deve-se conhecer, pelo menos, a opinião de Santo Tomás. Ele é aquilo que existe mais seguro em teologia. A prova disso são as chamadas 24 teses tomistas, que foram encomendadas, né, por São Pio X, mas ele morreu antes que a comissão que foi montada, né, estabelecesse essas teses, e elas foram publicadas no tempo de Bento XV. Mas são 24 teses de filosofia, né, que são consideradas como que preâmbulos à fé. Portanto, a Igreja não é filosoficamente neutra. Ela tem, sim, uma preferência. É claro que outras formas de abordar a teologia são aceitáveis, são possíveis, né? Não quer dizer que você é obrigado a ser tomista, senão você é herege. Isso também é um erro. Mas é a forma considerada a melhor, pelo menos até hoje. Né? E, aliás, o próprio Cristo disse isso a Santo Tomás, né? Um ano antes de morrer, Santo Tomás recebeu uma visita de Nosso Senhor e ele disse a ele: bem escreveste a meu respeito, Tomás, que queres em recompensa? E Santo Tomás respondeu: só vós, Senhor. Ou seja, o próprio Cristo disse a Santo Tomás que ele falou muito bem. Então, a gente não deveria duvidar. Essas 24 teses tomistas são muito importantes. Elas confirmam aquilo que já estava nos sílabos de Pio IX. Quer dizer, a Igreja, filosoficamente, ela não é neutra. Existem filosofias que são condenáveis porque são incompatíveis não só com a razão humana, mas que prejudicam a compreensão da fé e até a impedem. Né? Portanto, sim, Santo Tomás é o maior dos teólogos e eu diria também o maior dos filósofos. Né? Ele não é um serviçal de Aristóteles, como alguns consideram, né? Um mero discípulo de Aristóteles. Aliás, ele frequentemente deforma Aristóteles, ele o modifica, né? Ele o compreende não só à luz do que a Igreja ensina, mas à luz também de outras leituras, né, que Santo Tomás havia feito. Então, o seu sistema é muito mais complexo, muito mais rico e muito mais acertado que o de Aristóteles. Né? Claro, não sem reconhecer
a grandiosidade, né, do seu mestre, que ele sempre chamou de o filósofo, né, com F maiúsculo. Então, sem dúvida nenhuma, Santo Tomás é o maior dos teólogos, sim. Próxima pergunta. Fala-se tanto de maturidade, mas afinal, o que é ser maduro? A maturidade é essencialmente objetividade. Ser maduro é não deixar que os seus sentimentos, que a sua percepção subjetiva, que as suas deficiências, os seus desvios, atrapalhem a sua visão e a sua ação. Né? Atrapalhem a sua visão objetiva das coisas. Quem é maduro é essencialmente desapaixonado, não é racional, porque a razão também pode nos enganar. É só você estudar em psicanálise o que é uma racionalização. É uma desculpa racional que você dá e que faz sentido enquanto argumento, mas que é mentira. Então, é mais do que a razão, não é ser racional, mas é ser aberto à verdade. Quem é aberto à verdade é maduro. Pode ter 1000 defeitos, mas ele não vai deixar a sua fantasia predominar. A criança vive no mundo da imaginação. Ela vive no mundo da fantasia. O adolescente, ele vai viver no mundo do sentimento, né? No mundo do pathos. O adolescente, ele vai reagir emocionalmente, ele vai querer aderir a grupos, a causas, né? Então, ele vai tender a um certo voluntarismo. Mas essas duas características, elas devem ser abandonadas com o amadurecimento. O adulto, ele usa tanto a imaginação, né, como a vontade para servir o intelecto. Então é o intelecto que manda. Ser maduro vamos usar aqui a imagem do diálogo Fedro de Platão, né, da sua parábola do cocheiro alado, né, que consegue controlar os 2 cavalos, um dócil e um rebelde, né, e que tem o controle sobre as suas paixões. Maturidade é isso. Não é ser racional, é ser verdadeiro, é ser aberto à verdade, é ter o seu olhar limpo e, no fundo, um olhar puro sobre as coisas. Toda carga subjetiva que nós colocamos, no fundo, é uma impureza, que prejudica o nosso olhar, prejudica a nossa avaliação das coisas e a nossa ação sincera. Para falar a verdade, não existe mesmo amor sem maturidade, nesse sentido. Porque o amor, ele é sempre absolutamente sincero. E ele não deseja nada para si. Então ele não tem essa carga passional subjetiva. Ela até o atrapalha. Então isso é maturidade. E para terminarmos aqui nossa última pergunta. Acha a atividade física importante para a vida intelectual? Não, eu não acho importante. Eu acho que tudo isso aí é muita palhaçada que o pessoal está fazendo. Na internet existem pessoas que querem vender, né? Vender autoajuda, vender bobagem, né? Porque realmente a atividade física, se vocês verem historicamente, os grandes intelectuais, os grandes filósofos, escritores, cientistas, quantos deles eram fisicamente muito saudáveis? A grande maioria era fisicamente frágil, né? E isso por uma razão muito simples. É natural que o intelectual sacrifique um pouco da sua saúde física pelo estudo. Não é que ele sacrifique, ele se descuida disso. Assim como a vida intelectual, ela acaba... Gente, não vamos cair num falso idealismo a esse respeito. É natural que certas deformações sejam consequência de uma vocação levada a sério. Qualquer atleta vai deformar o seu corpo um pouco para poder chegar à otimização, para chegar ao máximo da sua capacidade. Basta vocês verem o corpo de um nadador, por exemplo. Todos eles têm os corpos deformados. Eles deformam o seu corpo para alcançar o máximo daquilo que eles podem.
O intelectual, ele faz um pouco disso. Não porque ele queira, mas isso é inevitável, né? Existem exceções louváveis, como Platão, por exemplo, que conseguiu as duas coisas, né? Era um homem que fisicamente era muito sadio, né? Muito forte, muito musculoso, esbelto, e foi um grande filósofo, um gigante do pensamento. Mas se nós formos pegar a média, aí, né, nós temos um John Locke, que é uma figura raquítica, né? Parecia que ia sumir de tão magro. Temos um Voltaire, que também, né, é uma linguicinha, o homem, né? Ou pro lado contrário, temos um Santo Tomás de Aquino, que, ao que tudo indica, era muito gordo, era obeso, né? Um Chesterton, que, enfim, tinha uma barriga imensa, um homem muito gordo. Então, é natural, né, que geralmente as pessoas que têm uma vida intelectual muito ativa, elas descuidem um pouco da saúde física. Isso não é o ideal, né? Claro, elas deveriam buscar a saúde física. Na saúde física, a influência que ela tem sobre a vida intelectual é quase desprezível, né? Existe certa influência? Existe, né? Mas não idealizemos isso. Existe muito na nova direita brasileira um pouco dessa idealização do homem que é maduro, que é financeiramente autossuficiente, que é saudável, que é bonito, e que é um grande intelectual ao mesmo tempo. Isso é impossível, gente. Vocês estão imaginando aí um ideal de intelectual que é quase um deus olímpico. Essa pessoa nunca vai existir. Nunca existiu. Aliás, o próprio Platão, que eu acabei de falar para vocês, era homossexual. Então, assim, ele tinha várias qualidades. Inclusive, conseguia, ao mesmo tempo, ser um grande filósofo e ter uma saúde física muito boa. Mas esse vício ele tinha, né? Então, não queiramos idealizar muito, né, a atividade, a figura do intelectual como uma espécie de semideus. Eu simplesmente não consigo ver muita influência, né? Certa influência tem, porque se você não tiver saúde física, isso prejudica o seu raciocínio, né? Isso prejudica. Não podemos esquecer que, por mais que nós tenhamos uma alma racional, essa alma racional precisa de um substrato físico, que é o cérebro, né? Então, e esse cérebro, né, o sistema nervoso, só vai funcionar bem se você tiver um corpo minimamente saudável. Então, é claro, certa saúde é necessária, mas esse ideal bocó de adolescente, né, do intelectual que fica puxando não sei quantos quilos na academia e depois vai ler Platão, isso é muito bom para memes, né, mas não é uma coisa séria, entendeu? É evidente que em toda a história intelectual do Ocidente, pelo menos, que é a que eu conheço, isso simplesmente não existe, né? Então, não acredito que exista qualquer influência significativa. Então é isso, gente. Nós nos vemos na próxima. Não sei se vocês repararam aqui na minha voz um pouco diferente. Eu estou me recuperando ainda de uma gripe muito forte que eu tive. Tá aí a influência da saúde física sobre a vida intelectual. Me prejudica se você ficar doente, né? Mas não em outras coisas. Então, muito obrigado. Nós nos vemos na próxima. Espero já estar plenamente recuperado para nós termos aí o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.